Então vamos agora para a segunda parte, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 50, tá? Nós estamos na página 227 do livro e todo título, todo poema tem um título, né? E esse, agora, o título dele é Lembrança da Relva. E o poema fala o seguinte: cautela, se dizes algo sem muito refletir, isso logo se dissemina pela sociedade. Imperador Meiji, repetindo o título, poema de número 50, Lembrança da Relva, cautela, se dizes algo sem muito refletir, isso logo se dissemina pela sociedade. Vamos analisar, tá? Esse poema, ele tem um lado positivo e negativo dentro dele, do texto dele, tá? Quando ele fala, ele tem uma mensagem positiva. Quando ele fala cautela, Jesus pediu que nós fôssemos prudentes como serpentes. Então ele pede o quê? Reflexão. Você vai falar uma coisa, você refletir, pensar, avaliar. Então isso é uma coisa positiva, é uma mensagem positiva dentro do texto. Então ele tem uma mensagem positiva que ele pede para a gente refletir antes de falar. Então, se a gente não fala, a gente fazer silêncio. Se você não souber o que você vai falar, é melhor você calar a boca, né? E o lado negativo, tá? Que é se dizes algo sem muito refletir, isso logo dissemina pela sociedade, a coisa disseminar, a notícia ruim, ela alastra rapidamente, né? É a fofoca, aquela coisa que todo mundo conhece, a fofoca, né? Aí você vai para um amigo da onça, uma pessoa, um parente que não é muito confiável, um amigo, aí você conta um segredo para ele, tá? De uma relação afetiva que, que a pessoa, porventura, tenha se envolvido, ou você faz um comentário maldoso de alguém, entendeu? Ou você faz um julgamento, né? Jesus pediu para não julgar, uma situação, você vai lá e julga, né? Ou se você emite uma opinião polêmica, vamos por eu, Johnny, né? Eu tenho meus livros aí, estou aqui gravando. Se eu venho falar para vocês se eu sou contra ou a favor de pena de morte. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Cada um defende seu ponto de vista. Aí eu sou contra, mas aí o cara vem, estupra um bebê seu, mata seu marido, tua mãe, aí você vai falar, é complicado, né? Então é contra ou é a favor? Entendeu? Eu não vou emitir, eu tenho minhas opiniões, né? Se eu sou contra ou a favor do aborto, pena de morte, eutanásia, pena de morte. Se você emite uma opinião política, eu sou contra ou a favor do governo. Tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Se você é flamenguista ou vascaíno, entendeu? Cada um tem a sua opinião, né? Então você emite uma opinião polêmica, tá? E sobre sexualidade, tá? Sobre gênero, né? Uma coisa que você pensa, né? Se você é ou não racista, né? Qualquer coisa que você fale, aquilo ali pode, né? Se você é uma figura pública, aquilo vai andar. Ou um segredo, né? Você vai contra um segredo, uma atividade ilícita. Eu, quando era terapeuta, eu atendia muita gente. Eu escutei muita coisa. Atividades ilícitas, relações proibidas de pessoas casadas, né? Tem relação com outras pessoas. Aí você conta para a pessoa errada, aquilo vira uma fofoca. O título do poema fala relva. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Relva é uma erva daninha. Você vai, faz um canteiro de hortaliça, daqui a pouco está cheio de. A gente chama de tiririca, uma erva daninha. Tem umas batatinhas. Aquilo você não precisa semear, você não precisa adubar, entendeu? Bicho nenhum, pulgão, nada ataca aquilo ali.
A saúva não quer, o gafanhoto, eles querem o teu alface, o teu couve, né? Mas não querem aquilo. E aquela erva daninha, que ela se alastra, né, rapidamente, sem você fazer força nenhuma. E ela não te traz benefício nenhum. Então, essa lembrança da relva, ela se alastrou a relva. E a fofoca se alastrou também. Então, o lado negativo desse poema fala sobre fofoca, tá? O lado positivo, para evitar a fofoca, você tem que refletir, você tem que pensar muito, né? Eu começo sempre com as mesmas citações, Isaac Newton, né? Figura-chave da Revolução Científica. Vai fazer 300 anos que ele faleceu em 1727. Ele falou que se ele pôde ver mais longe, é por ele estar de pé no ombro de gigantes. Olha a humildade dele. Então, eu sempre trago gigantes, tá? Para corroborar o poema do imperador. O imperador escreveu isso, mas muita gente escreveu a mesma coisa. Cientistas, religiosos, líderes, né? Por isso que eu trago essa citação e trago esses gigantes. Por que que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Então, a gente traz os gigantes, tá? A gente costuma colocar sempre essa citação minha, que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Graças a isso, o Reiki entrou no SUS, nas universidades, nos hospitais, né? Coloca uma imagem de dualidade. Em geral, os poemas, ou eles têm uma imagem positiva, uma mensagem positiva, ou eles têm uma mensagem negativa, e a gente analisa na dualidade. Esse tem uma mensagem positiva, que é cautela. Espera aí, não fala por enquanto. Silêncio, pensa, reflete. E depois que se, aquilo pode se alastrar e virar uma fofoca, né? Destrutiva, né? Então, a dualidade, né, são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. É uma pilha só, o lado positivo e o negativo, o bem e o mal. Aí eu trago sempre para vocês o fundador do judô, Jigoro Kano, foi reitor da Escola Normal Superior de Tóquio, recebeu várias honrarias do imperador na época, né? Ele morreu em 1938. Mikao Sui morreu em 1926. Ele morreu 12 anos depois, né? Contemporâneo de Mikao Sui. Que ele disse que a dualidade, o bem e o mal, o dia e a noite, é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. E trago para vocês esse poeta, tá? Que morreu há 139 anos atrás, nasceu e morreu na França, que foi Victor Hugo, que ele fala que graças à sombra apreciamos a luz. Se só tivesse luz, a gente não ia apreciar a luz. Se só tivesse gente boa, fulano é bom, mas todo mundo é bom. Então alguém tinha que ser ruim para que ele ser bom. Então a dualidade, né? Graças à sombra apreciamos a luz, graças ao ofício admiramos a virtude. Então vamos voltar aqui para o poema, né? Cautela, se dizes algo sem muito refletir, isso logo se dissemina pela sociedade, tá? Então, temos o aspecto positivo, o aspecto negativo, né? E a parte negativa, a gente sempre começa com a parte negativa do poema, para a gente terminar com uma energia boa, né? Quando a gente for para o Reiju, a gente vai com a parte boa do poema. Então, nós vamos começar com a parte ruim. Aí eu fui lá no dicionário Aurélio, você deve ter visto a imagenzinha, né? Fofoca, né? O que é fofoca, né? O imperador fala de fofoca, né? Que é um dito cheio de maldade. Ninguém vai sair falando pela rua que a Gisela está ajudando os cachorrinhos, que hoje viu dois cachorrinhos, entendeu? Isso ninguém vai falar, né? É coisa maldosa. Agora, se você fizer uma maldade com um cachorrinho, então é dito cheio de maldade. Me disse, que é um mexerico. Não é nada bom, tá? Fofoca não é uma coisa boa. Aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas. Uma coisa ruim, tá? Comentário maldoso. Então vamos lá, pessoal. Você vai e conta um segredo seu, ou faz um comentário maldoso, faz um julgamento, emite uma opinião sobre aborto, pena de morte, eutanásia, sobre política, né? De forma impulsiva, sem pensar, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então eu venho com Mateus, que acompanhou Jesus, ele era muito culto, ele era um coletor de impostos, né? Então
Ele foi escolhido porque ele foi, e Jesus ia falando, ele ia anotando, né? Olha o que Mateus falou no capítulo 15, versículo 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Se você só tem amor, humildade, tolerância, vem coisa boa, né? Mas se vem um comentário, a gente vê no outro o que a gente carrega no nosso coração. Se você vê inveja no outro, orgulho, egoísmo, é o que você carrega. E são essas coisas que tornam o homem impuro, tá? As coisas que saem da boca, que vêm do coração, se for uma coisa negativa, é isso que vai tornar o homem impuro. E tem outra aqui de Mateus também, no capítulo 15, versículo 11. Eu até extrapolei, o pessoal pede para escolher uma só, mas eu achei que as duas eram importantes. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Eu conheci excelentes professores que comem carne. Chico Xavier comia carne. E o Hitler era vegetariano. Você ia preferir morar com quem? Com Hitler ou com Chico Xavier? O Chico é carnívoro. Se ele não comesse carne, ele não conseguia psicografar. Então, foi isso aqui que Jesus quis dizer: que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, as calúnias, as difamações, né? Isso é que contamina o homem. Está em Mateus capítulo 11, versículo 11. 15, 11. Né? Capítulo 11, 15, capítulo 15, versículo 11. Então, começamos sempre pela Bíblia, né? A gente acordou isso. Depois a gente vem para a ciência, tá? Então, eu trago para vocês Albert Einstein, que morreu há 76 anos atrás, em 1955. Foi um dos pilares da física moderna, na mecânica quântica de partículas, né? Ele desenvolveu a teoria da relatividade, foi considerada a personalidade do século passado. Olha o que esse homem falou. Se A, ad amora, é o sucesso, então ele chamou sucesso ad amora. Então, A é igual a x mais y mais z, onde x é o trabalho, princípio do Reiki, né? Fazer o trabalho Gyo-Hageme. Você tem que trabalhar, né? Para você ter sucesso. Não tem isso, né? Eu acho que foi Shakespeare que falou que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Ele falou isso, né? Então, se A é sucesso, é igual a x mais y mais z. O x é o trabalho, o y é lazer, lembra? Olhar as flores do campo depois de um dia de trabalho? Tem que ter lazer, senão você vai colapsar. Você não vai ser um homem de sucesso doente, né? Você tem que ter lazer. E Z é manter a boca fechada. O Einstein falou para você. É interessante que eu estou morando em Minas, você também, né? E Rita falou, eu falo demais, né? Rita fala de menos. E ela falou, esse poema não é para mim. Rita só sorri, ela fala o necessário, trata todo mundo bem. Você não vai falar. Ela não vai nunca tecer um comentário de nada, sabe? É, sim, no lado positivo, né? Ela falou, não é para mim, mas isso aqui eu tenho que aprender ainda a fechar um pouco mais a minha boca, né? Eu falo demais às vezes, né? Planos meus, segredos meus, né? Projetos, né? Então vamos ver aqui agora, já falamos da ciência, vamos trazer agora para os gigantes, tá? Que é Chico Xavier, que foi um grande médium, né? Filântropo, escreveu 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares e não ficou com nenhum centavo, tá? Então, ele morreu há 22 anos atrás. Rita e eu chegamos a fazer um trabalho com ele. Ele morava em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A gente fez o trabalho em Tuiutaba, um projeto ligado a ele, né? Agora, olha o que o Chico Xavier escreveu. Então, agora vamos ver esse gigante. Existem pessoas que se aproximam de nós com o espírito da maledicência. Ela vem para você para sair falando mal. Querem saber da nossa vida, ficam fazendo perguntas. Não para nos auxiliar, mas para tornarem públicas as nossas feridas. Ela vai lá, se aproxima, diz que quer te ajudar, te chama de brother, ainda te chama de minha querida, de meu querido, de my brother, que pode contar.
aí você se abre, aí torna público. E o Chico falou isso, um homem totalmente voltado ao bem. Isso é muito pesado, né? Existem pessoas que se aproximam de nós com o espírito da maledicência, querem saber da nossa vida, não para nos auxiliar, mas para tornarem públicas as nossas feridas. Aí o Chico vem com outra: devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofocas, cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas em favor da nossa união e da nossa paz em geral. Campanha de silêncio. Outra do Chico Xavier. Fuja a mal... Na hora que vier a fofoca, você sai fora. Não ser mais um elo. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Você está num córrego cheio de lodo, você começa a mexer, aquele lodo vai te envolver. Você que mexeu nele, aquela sujeira. Aquele lodo é sujeira, né? Você revolveu, ele te contamina, tá? Aí eu trouxe para vocês uma citação de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Ele está com 87 anos, ele está vivo, né? Ele nasceu em Porto Alegre, ele é gaúcho, tá bom? Ele tem 80 livros publicados. É escritor, né? Foi tradutor, roteirista de televisão, de teatro, romancista, né? Humorista, cartunista, mas ele é um escritor. Escreveu 80 títulos. Luiz Fernando Veríssimo. Olha o que esse homem falou. A força mais destrutiva do universo é a fofoca. Olha só, a fofoca. Isso destrói as pessoas, né? E aí eu trago para vocês um poeta, né? Que foi Molière, que nasceu e morreu na França, faz 371 anos. Ele teve várias obras, né? Foi dramaturgo também. Ele fala que contra a maledicência não há muralhas. Aquilo alastra. Por isso que ele chamou de relva. Como é que você vai falar? Não, a erva daninha só vai nascer naquela montanha, naquela não vai. Não tem uma muralha dividindo uma montanha da outra. A erva daninha vem. E ele colocou aqui, esse poeta, que contra a maledicência não há muralhas. Tá? Aí eu trouxe uma citação minha, que eu publiquei nos livros e está na internet, que a palavra, aquilo que a gente fala, né, é um instrumento valioso. Eu estou dando aula aqui usando a palavra. Eu dou aula. Então, a palavra, para você cantar, o cantor, o orador, o professor. Então, a palavra é um instrumento valioso. Porém, nem sempre tem sido devidamente utilizada. As fofocas não é bem utilizada. As línguas têm geralmente muito veneno para verter. Quase todos nós somos muito maliciosos a apontar defeitos alheios, mas raramente nos apercebemos dos nossos. Poema 6, lembra? É o outro, mas a gente olhar o cisco no outro, mas a gente não perceber a trave que está nos nossos olhos. Aí eu trouxe para vocês, pessoal, essa questão ainda do gigante. A culpa, né? É isso. Eu trouxe as 3 peneiras de Sócrates. A gente já falou sobre as 3 peneiras, mas eu achei que nós tínhamos que falar novamente. Tá? Ele morreu, Sócrates, há 2.400 anos atrás. Tá? E foi um grande filósofo, né? E ele é famoso porque ele foi o fundador da filosofia ocidental. Então, até hoje, ele está na moda. A nossa filosofia, né? Nasceu com ele, né? Vem da Grécia. Então, vamos ver o que diz as 3 peneiras de Sócrates. Eu estou aqui no WhatsApp, né, no grupo de vocês. As 3 peneiras de Sócrates. Conta-se que, certa vez, um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber
se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. Aí o outro falou: 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. Quer dizer, contaram para ele e já queria contar. Ele não sabia se era verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, não é? Envergonhado, o homem respondeu: devo conversar que não. A terceira peneira é a da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Ajudar alguém? Melhorar alguma coisa? É necessário? Na verdade, não, ele respondeu. Então disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que o guardes apenas para ti. Assim, da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das 3 peneiras: verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas mesquinhas falam sobre as pessoas. Tá? Então, ainda sobre essa questão da fofoca, eu trago aqui uma citação, agora trazendo esse poema, esse lado negativo, tá? Desse poema para o Reiki, que a gente tem que trazer o poema. Por que, que o poema está no Reiki? Então, essas 3 peneiras de Sócrates, eu trouxe porque se nós temos que viver de acordo com 5 princípios do Reiki, você vai ensinar seus alunos, você é professor, como é que você não vai viver de acordo com os princípios? Como é que você está sendo honesto se você está propagando uma calúnia, uma difamação? Entendeu? Então, essas 3. Agora já estamos o lado negativo, que é a fofoca, dentro do reiki. Nós, reikianos, temos que passar os comentários nas 3 peneiras. E já dentro do reiki, eu trago uma citação minha. Nós que somos reikianos, professores de reiki. Deu exemplo. Não adianta eu dar aula e não dar exemplo. Deu exemplo de conduta apropriada em palavra, naquilo que você fala, e ação, aquilo que você faz. Não é só o que você fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então, nós temos que dar exemplo se nós queremos formar bons reikianos ou educar nossos filhos, né? Então, agora vamos para o lado positivo. Chega de falar de coisa ruim, de fofoca. Vamos para o lado positivo do poema, que é a reflexão. Parar e pensar antes de falar. Antes de abrir a boca, cautela. Reflita, pense. Fique com a boca fechada. Vamos começar pela Bíblia, né? Que eu começo com Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 23, tá? Que é parte do livro, né? É atribuída de Provérbios a Salomão, que é filho do rei Davi de Israel. Então vamos ver o que diz esse provérbio. O homem sábio, ele pensa antes de falar. Ele vai falar, ele pensa antes. Por isso, o que ele diz convence mais. Quando ele abre a boca, ele convence mais, porque ele não fala besteira. Rita fala pouco, mas quando ela fala, ela convence, porque ela fala só o necessário, né? Ela falou para mim, esse poema não é para mim, não é, entendeu? Porque ela já trazia isso da educação que ela teve da mãe dela, sabe? Aqui do interior de Minas Gerais. E esse comportamento é muito comum aqui, tá? Vamos agora para os cientistas, tá? Aristóteles, ele
Ele era um polímata, tá? Ele detinha muitos conhecimentos na área dele de engenharia, de construção. Ele era um cientista, né? Na área de cálculos, de matemática, de filosofia, né? Ele morreu faz 2.300 anos. Ele morreu no ano de 322 a.C. Olha o que Aristóteles falou sobre a parte agora positiva. O sábio nunca diz tudo o que pensa. Ele pensa. Pensar pode, não pode é falar. Então, o sábio, ele pensou e não vai falar tudo. Mas ele pensa sempre tudo o que diz. Ele vai abrir a boca, ele pensa. Ele não fala tudo. Ele pensou muita coisa, pensou 10 coisas e falou 8. Mas o que ele falou, ele pensou antes. É isso. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. E agora, né, passamos pela Bíblia, passamos pela ciência, que Aristóteles foi um grande matemático, foi um cientista da época, construtor, né? E agora nós vamos para os gigantes, né? Eu trago para vocês Públio Sírios, né, que nasceu na Turquia antes de Cristo, que no ano de 43. Foi um escritor renomado de Roma, e ele diz o seguinte: arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de me ter calado. Hoje aconteceu um episódio, numa reunião que eu estava, né? E reunião de maçonaria, né? E aconteceu um episódio e eu resolvi me calar e não me arrependi depois, e refleti, sabe? Não, entendeu? Eu teria me arrependido se eu tivesse falado. Não era momento. Aí vamos falar agora uma citação minha, né, sobre refletir, sobre silêncio. Então, isso aqui foi escrito por mim. Aquele que pensa antes de falar, raramente se arrepende. Antes cautela do que arrependimento. Não precisamos ser tão apressados em manifestar a nossa opinião. Foi o que eu fiz hoje. Eu tinha uma opinião, mas eu não tive pressa. Então, ainda sobre os gigantes, eu trago para vocês Epíteto, tá? Que viveu em Roma no ano de 135, foi um filósofo grego, nasceu na Turquia. Ele diz o seguinte: se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Ou você fala bem, ou você fica calado. E trago para vocês, tá? Umberto Eco, que nasceu e morreu na Itália, foi um filósofo, foi diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha, tá? Foi um professor catedrático. Ele diz o seguinte: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Então, às vezes, você não está falando mentira. Você é um terapeuta. Você atendeu 5 pessoas. Você falou, você tem uma verdade para falar, mas aquilo não é para todo mundo. É isso que ele quis dizer. Você não está falando fofoca, você não está contando mentira, mas mesmo a verdade não são para todos os ouvidos. Aí trago para vocês um provérbio chinês, tá? Já trazendo para dentro do reiki a parte positiva do poema, agora já entrando no reiki. Por que, que esse poema está no reiki? Porque a palavra é prata, isso é um provérbio chinês. Eu não estou dando aula para vocês, eu não estou usando a palavra, mas o silêncio, você saber calar a boca, igual Einstein falou, é ouro. Na hora da raiva, você está com raiva, está magoado, aí você abre a boca. Então, a palavra, ela tem valor, ela é prata, mas o silêncio é ouro, isso é um provérbio chinês. E aí trago para vocês, tá, uma citação minha, já dentro do reiki, trazendo a parte positiva do poema para dentro do reiki. Sempre deixe a cabeça esfriar antes de falar. Isso aconteceu comigo hoje cedo, 8 horas da manhã. Estava numa reunião,
Aí aconteceu um episódio, era uma reunião com bastante gente, e aí eu fiquei chateado, mas eu resolvi não, naquele momento, manter o silêncio. Eu estou melhorando, né? Antigamente, o poema 50. Agora, que documento? Qual documento do rei que eu sempre vou lá e pego um documento oficial da Usui Kyoryu Gakkai para validar a presença do poema no reiki. Então eu trago para vocês Gente, é a aqui, ó. mãe da Olivia. Eu estou tendo retorno de som. A tradução da inscrição talhada no Memorial de Mikao Sui. Aí isso está no livro Reiki Apostilas Oficiais, a página 108, tá? Que é o princípio. Hitoni Shen Setsuni. Seja gentil com os outros. É você não fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Dar sequência a um comentário negativo, né? Então, esse é um princípio do Reiki que valida a presença do poema dentro do método Reiki. E aí eu fiquei de trazer a mensagem, que antigamente eu não trazia. E o pessoal ficava assim, leva o pato, né? Ou deixa o pato, né? Que Rui Barbosa falava, e o ladrão não sabia se o pato podia levar ou deixar. Então eu fiquei de trazer uma colinha. E a colinha é o seguinte, acabei de colocar para vocês aí. Só depois de avaliar seriamente o efeito que as nossas palavras, aquilo que você vai falar, podem ter, consequência daquilo que você vai falar, é que deveríamos levá-las aos outros. Então, só depois de avaliar seriamente o efeito que as nossas palavras podem ter, é que deveríamos levá-las aos outros. Essa é a mensagem espiritual. Vamos ler agora o poema, né? Vou abrir o livro. Vamos fazer a leitura. Página 228. Meu livro é todo rabiscado, né? Já viu como que é, né? Poema 50, Lembrança da Relva. Cautela, se dizes algo sem muito refletir, isso logo se dissemina pela sociedade. Aqui, o imperador Meiji, na expressão Lembrança da Relva, título do poema, mais uma vez nos ensina a viver fazendo associações do comportamento humano com a natureza. As ervas daninhas que crescem muito rápido e espontaneamente, podendo interferir de modo negativo na agricultura. Podemos dividir o poema em 3 trechos. No primeiro, cautela. Aparece com o significado tenha precaução e reflita. A segunda parte, se dizes algo sem muito refletir, se apresenta com o significado se falamos qualquer coisa sem avaliar se é o momento certo, adequado ou se será bom e produtivo. E o último, isso logo se dissemina pela sociedade, vem com o significado de o assunto se espalha rapidamente entre as pessoas. Da mesma forma que a relva, as maledicências se disseminam muito rapidamente. Notícia ruim corre depressa. É mais fácil as pessoas passarem adiante alguma informação desagradável do que dar continuidade a alguma informação construtiva. Luiz Fernando Veríssimo disse: a força mais destrutiva do universo é a fofoca. A verdadeira força daquilo que se fala não é ignorada pela maioria. O Mestre Jesus disse: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem.
Está em Mateus, capítulo 15, versículo 16. Quando falamos, emitimos energia. E essa, assim como uma flecha, uma vez lançada, não poderá ser impedida de atingir o seu destino. Uma palavra mal proferida nos retorna, por isso temos que ter cautela, analisar bem o que falamos, para que nossas palavras sejam melhores do que o silêncio. Quando você abrir a boca, a tua palavra tem que ser melhor do que ficar calado. A mensagem implícita no poema é que devemos parar, pensar e analisar bem antes de falar. Então, só depois de uma séria reflexão sobre o que podem causar nossas palavras, levá-las aos outros. Não pode reagir de forma impulsiva. Você ficou chateado, vai e abre a boca. Você está sob o impacto de uma emoção, né? Agora, por que Mikao Sui? Tá? Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Eu me colocando no lugar dele. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção aos princípios. Seja gentil com os outros e não se zangue, que na hora da raiva você acaba falando alguma coisa, né? Que não deve. Ser gentil também é evitar comentários maldosos, julgamentos precipitados ou acusações indevidas. É muito importante que tenhamos a certeza do que falamos, vigiar as palavras para que elas sejam úteis, proveitosas e edificantes. Na hora da raiva, podemos falar coisas das quais nos arrependeremos pela vida inteira. É sábio sair de perto do que ou de quem nos atingiu, até recuperarmos a calma, não reagindo impulsivamente. Não precisamos ser tão apressados em manifestar nossa opinião. Antes cautela que arrependimento. Ter cautela é ficar em silêncio e em segurança. O silêncio vale ouro e nunca nos trai. Quantas vezes nos arrependemos de uma pequena frase, onde o pequeno sim, ou não dito sem uma reflexão mais cuidadosa. Aquele que pensa antes de falar raramente se arrepende. Então é melhor ficar em silêncio, né? Calar. Então vamos aqui. Segue uma parábola que nos remete ao poema Palavras ao Vento. Certa vez um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que era inocente. Após muito sofrimento e humilhação, o rapaz foi solto e processou o homem. No tribunal, o homem disse ao juiz: comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu: escreva os comentários que você fez sobre um papel. Depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho. Amanhã volte para ouvir a sentença. O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem. Não posso fazer isso, meritíssimo, respondeu o homem. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, e já não sei onde estão. Aí que o juiz respondeu: da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Se não pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. É isso. Sacerdotisa. A sacerdotisa, né? A sacerdotisa. Então vamos lá. Não sei se o Paulo Demétrio está no grupo. Ele não havia chegado. O grupo está aberto para a postagem da figurinha, né?
Já colocou o Paulo Demétrio. É rápido ele. Então, eu coloquei a figurinha agora no grupo de provisório, né, que está o Salomão, que está me escutando, mestre Salomão. Os grupos estão abertos. Tá? Os grupos estão abertos. O Paulo, o poder da palavra, pense antes de falar qualquer coisa. Exatamente. O Luiz Paulo Sobral colocou umas imagens aqui bacana. A fofoca é veneno mortal, que destrói a comunhão, diz Francisco. O Papa falou isso, né? A Conceição falando que são reflexões excelentes para ser feitas todos os dias. Gratidão por esse encontro. A Conceição Nina, tá? Marinalva está agradecendo. Paulo Demétrio aqui colocou a figurinha. Marinalva disse que talvez não conseguisse chegar, ela conseguiu chegar. Bem-vinda, Marinalva. A Márcia Guimarães era o que eu precisava ouvir e refletir hoje. Caiu-me como uma luva para esse meu momento atual. Muito bem, Márcia. Hoje eu usei esse poema, tá? Fabiana Grisoli, adorei, me tocou para colocar em prática. A Fabiana, ela é caladinha, igual Rita, né? Ela falou que vai colocar, aí ela vai ficar muda. Ela já não fala quase. A Bárbara Artagão, excelentes reflexões. Andréia, né? Comunicação não violenta traz esse tema, para cuidar como falar de forma saudável. Exatamente, Andréia, Luana Tavares, obrigado pelo poema de hoje, já tive perdas por falar demais, nem mesmo devemos dizer o que pensamos ou sentimos, e certamente devemos pensar antes de falar. Sairei após o rejúdio da expansão da consciência. Boa noite. A Luana vai precisar sair. O Zé... Bárbara falou que usou o poema hoje. O Sérgio Lobão. Boa noite, Johnny. Formosa Gisela. Eu fico até com ciúmes. Que ele é mais bonito do que eu. Aí eu fico enciumado. Lobão. Eu fico agradecida. Ela está agradecendo, Lobão. Quando as palavras valem menos do que o silêncio, deve-se conservar o silêncio. A Francisca, poema altamente edificante, segundo psicografia de Divaldo Franco, a verdade pode ser utilizada para ajudar, ferir ou descortinar, desanimar. A Cíntia Fragoso, né? Gratidão é um exercício diário para não fazer fofoca, Cristine de Lourenço. Temos que ter filtros com alunos, exatamente. Rafael Grisoli, importante poema. A palavra tem poder de maledicência, mas temos de cura e amor quando refletidas antes. Exatamente. A palavra vale prata, ela é boa, ela é bem utilizada, né? Mas, às vezes, o silêncio vale ouro. Adriana Oliveira, excelente poema, essas reflexões edificam a alma. A Cristina Luz, uma situação que eu falei com boa intenção, reservadamente, mas a mensagem chegou fazendo-me refletir. Pois é, Cris, já aconteceu comigo também, Cristina Luz, já aconteceu isso. Carlos Ciampone, Sensei Johnny, as palavras têm poder quando está na energia positiva. As palavras têm um retrocesso quando a energia é negativa. Poucos falam passando pelas 3 peneiras. Pois é, essas 3 peneiras elas são fundamentais, viu? Carlos Ciampone. A Cirlei está agradecendo pelo encontro. A Darlene tem aprendido muito com esses poemas. Pois é, Darlene, imagina, né? 125. São, já passaram 50 poemas, né? Eu estava agora na aula de mestrado com o Lobão, Rafael, Fabiana Grisoli, a doutora Francisca, os 4 estão me escutando. Eles falam, não dá para reprovar a gente quando acabar os 125 poemas, fazer de novo. Eles querem ser reprovados. É como se fosse uma reciclagem, né? Eles estão gostando, os 4, né? A Rosileide, muito aprendizado, me sinto muito honrada de participar desse grupo e dos encontros. Aula maravilhosa, muito esclarecedora.
A Darlene aqui, a Cristina. Ok. Agora, pessoal, estamos com 86 colegas, tá? É somente sim ou não, tá? Se vocês entenderam a mensagem espiritual. Ana Rosélia Ramos, ela está nos escutando, né? O mestre Salomão. Vou colocar novamente, acabei de colocar no grupo para vocês, tá? A colinha. É só sim ou não agora, tá? Evitem comentar. Ok, o pessoal falou que sim, tá? Eu coloquei novamente para vocês, só depois de avaliar seriamente o efeito que as nossas palavras podem ter, é que deveríamos levá-las aos outros.